Agora com destaques internacionais, um carro atropela pedestres no norte de Israel e deixa vários feridos. Os números ainda são um pouco desencontrados. O editor de Inter da Band News TV, Léo Valente, está aqui com a gente com as informações. Bom, Léo, uma investigação aí de um ataque, um atentado, mas sem certeza ainda do total das vítimas? Isso mesmo, Adriana. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo. Os números são desencontrados ainda, falam em 7 a 9 feridos, mas o que já se sabe é que o autor desse ataque, o homem que estava dirigindo o carro que avançou contra um ponto de ônibus no norte de Israel, era um palestino casado com uma israelense, ou seja, ele vivia no território de Israel e fez esse ataque contra esse ponto de ônibus onde as pessoas estavam lá no cruzamento de vias expressas do norte de Israel e acabou atingindo essas pessoas. Uma delas está em estado grave, em estado crítico no hospital, as demais não, o estado delas ainda não. O estado delas não é considerado grave ou preocupante. O que se sabe é que esse homem era de uma das cidades que vem sendo alvo de operações de Israel nos últimos dias, especialmente Jenin e Tulkarm, para onde Israel mandou tanques pela primeira vez em 20 anos na Cisjordânia ocupada. São regiões em que Israel diz combater integrantes de militantes armados financiados pelo Irã, e alguns desses militantes seriam também do Hamas, que atua principalmente na faixa de Gaza. Então, nesse contexto, ainda que seja um começo de investigação, a gente está falando de uma investigação que tende a suspeitar desse motorista como um ato de retaliação a esse avanço de tropas israelenses. Exatamente, porque existe essa tensão na região lá da Cisjordânia ocupada e o que se imagina é que há relação mesmo como uma resposta à expulsão das pessoas que vivem nessas regiões por causa dessas operações militares. E o efeito disso nas negociações da próxima etapa do acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza? Porque a primeira etapa, apesar dos muitos desafios, muitas vezes ficar por um fio esse acordo, acabou sendo concluída. Exatamente. A gente teve a entrega dos últimos reféns que deveriam ter sido entregues. Houve também a libertação de outros prisioneiros palestinos que estavam nas penitenciárias de Israel como parte desse acordo. A primeira fase termina no sábado, mas já se tem a negociação para a segunda fase. A segunda fase prevê a retirada das tropas de Israel lá da faixa de Gaza, mas o governo de Israel disse que não vai tirar suas tropas do corredor Filadélfia, uma parte do território da faixa de Gaza que não é delimitado por Israel, ou seja, é uma fronteira compartilhada com o Egito, diferente de todo o restante da faixa de Gaza. E o governo de Benjamin Netanyahu quer manter o controle dessa região, assim como faz com as outras entradas das outras passagens que existe entre o território palestino e o território de Israel, e quer ter o controle, ou seja, tirar esse controle que hoje pertence ao Egito. Então depende da negociação nesse corredor Filadélfia, nessa divisa, na fronteira com o Egito, para avançar a próxima etapa. Sim, porque a próxima etapa ela prevê a saída dos militares, da ocupação militar. E essa região não era ocupada militarmente por Israel antes da invasão, e agora é. Tá certo. Obrigada pelas suas informações, viu? Valeu, Léo. Nada, até mais. Tchau, tchau.